Estamos de volta com mais um OAB Comunidade, hoje tratando de direitos fundamentais e violência de gênero, com os convidados a doutora Thaís Postiglione e o doutor Marcos Perotto. Lembrando sempre o pessoal de casa que também pode participar, enviando sugestões de assuntos a serem abordados, dúvidas, através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. Continuando aqui o nosso bate-papo, agora vamos falar de um assunto assim, bem atual, né? Essa semana a gente tem acompanhado, né, pela mídia a votação pelo STF da questão do aborto dos anencéfalos, né? Essa questão do aborto pode ser considerada uma violência de gênero? Qual a posição? Como é que os senhores veem essa situação? Eu acho que sim, é uma violência de gênero, mas não é feito por outras pessoas, é uma violência que o Estado imprime às mulheres. Aquelas mulheres que, quando diagnosticadas, com certeza, de que aquilo que ela gerou, infelizmente, não vai poder ser uma pessoa, não vai poder gerar vida, o que ela já está sofrendo, sabendo que aquilo que ela concebeu não vai ter vida, ela era obrigada a permanecer até o final da gravidez, para um natimorto, ou uma gravidez perigosa, ou que fosse morrer minutos ou horas após o nascimento, porque a interrupção dessa gravidez era tratada como aborto. Então elas tinham que buscar judicialmente uma autorização, porque não é uma das causas já previstas na lei para que afaste a ilicitude. Então nós tínhamos uma situação muito diferente. As pessoas que tinham dinheiro, que tinham mais abastados, conseguiam procurar clínicas particulares, conseguiam fazer a interrupção dessa gravidez com toda a assistência que o dinheiro podia pagar. Já as pessoas mais pobres, que dependessem do Estado, não conseguiam. Era o advogado Dr. Barroso, que é quem está na frente da tese que está sendo defendida no Supremo. Ele disse que isso era uma outra forma de tortura do Estado, pois fazia a mulher sofrer com aquela gravidez, que não ia gerar nada, de uma forma que, se ela interrompesse, ela podia sofrer todo o peso do Estado, pois estaria sendo um aborto. E hoje eles já dizem que nem aborto porque o aborto é acabar com aquela concepção de um feto que tinha a vida. E se ele é anencéfalo, não tem vida cerebral, então nem pessoa humana poderia ainda se chamar, né? Porque a nossa morte termina na nossa lei, a morte acaba com a morte cerebral, a vida termina com a morte cerebral. Então seria uma interrupção da gravidez. Muito bom, porque a seguir o que o Supremo já está 5-1 até ontem, pelo afastamento da ilicitude da interrupção da gravidez dos anencéfalos, as mulheres vão poder procurar a rede de saúde e não mais vão responder inquérito policial. Por aborto. E nem ficar expostas a clínicas clandestinas. Isso. E eu acho que é um direito da mulher. Eu acho uma violência fazer com que uma mulher tenha uma gravidez, carregue 9 meses aquele filho que ela sabe que infelizmente não vai sobreviver ou irá sobreviver por muito pouco tempo. Então acho que é um direito da mulher e não uma imposição do Estado. Eu compartilho dessa mesma opinião, eu acho uma tortura para a mulher. Se ela quiser continuar com a gravidez, pode. Se ela quiser interromper, pode. O que não podia, se ela quisesse interromper, o Estado vinha com todas as forças em cima dela, pená-la. Sofrer 2 vezes. Porque imagina a angústia dessa mulher de passar todo o período da gravidez sabendo que depois o seu filho ela não vai poder viver a maternidade. Exatamente. Há questões morais, há questões religiosas importantes sobre a defesa também do feto ou não. Da vida. Porque dizem, né, que a criança pode durar 1 ou 2, 3 dias, mas isso é difícil, mas eu acho que a mulher tem que ter a opção. Mas o Estado tem que ser separado da religião. Se a mulher, se ela quiser fazer, porque a sua religião, o raciocínio determina, porque a sociedade precisa aceitar o valor da vida, ótimo, mas se ela quiser interromper, que ela não seja punida por essa mesma sociedade. Os valores morais e religiosos uma coisa, a ordem jurídica tem que ser outra. E me desculpe, né, o Dr. Marcos, não que compartilhe dessa opinião, mas apenas que eu quero fazer uma crítica aos homens. Normalmente, quem defende que a gravidez deve ser levada até o final são homens.
Claro, não é essa a posição, é apenas uma crítica assim, que normalmente são os homens que têm essa posição, não, mas tem que levar a gravidez. Só que eu acho um egoísmo. Então, violência de gênero. Né? Não, mas tem que levar essa vida, mas não tem vida ali. Assim, a mulher não é incubadora, pelo amor de Deus. Exatamente. Isso é uma violência de gênero também. Eu acho que sim. Ó. E pelo menos tudo se encaminha para que deixe de ser crime. Né? Vamos ver, apesar que nossos tribunais superiores estão meio caixinha de surpresa. Né? Mas... Faltam 4 votos, vai ser muito difícil de reverter. A partir de amanhã... Eu ando muito descrente no sistema, por isso que eu só falo quando realmente já está efetivada. Que hoje em dia não é fácil. Não significa que amanhã o SUS e todos os demais órgãos vão estar prontos para receber essa mulher para fazer também. Certeza. Porque a ordem jurídica, às vezes, não acompanha as políticas públicas. Na maior parte das vezes, né? Porque se for ver, a gente tem... A legislação é bastante avançada em vários setores, mas a realidade não acompanha. Exatamente, né? Como a Lei Maria da Penha, ela é maravilhosa, ela tem previsões excelentes, só que nós não conseguimos dar efetividade. E aí, nem varas ainda. Nem varas, nem Caxias do Sul, que é a segunda cidade maior do estado, não tem uma vara de combate à violência doméstica prevista na lei desde 2006. Então, é lindo no papel e não conseguimos dar efetividade. Eu também gostaria de ressaltar o seguinte: em Caxias do Sul somos muito poucos policiais, eu delegada, mas eu posso dizer que eu conto com uma equipe que se empenha, que é sensível a essa causa de violência da mulher, e por isso nós conseguimos prestar ainda um bom trabalho, mas com certeza aquém daquele que nós gostaríamos de prestar para a sociedade, mas em virtude do número ínfimo de policiais que nós temos na delegacia especializada. Não, quem tem um pouquinho de conhecimento sabe que a polícia faz muito mais do que ela realmente teria condições, porque o Estado não aparelha, não tem pessoal. Realmente, eu pelo menos... admiro muito todo o pessoal da segurança, porque faz um trabalho, assim, heróico dentro das condições que tem. Por amor e por vocação, não porque tenhamos... porque a estrutura mesmo é muito deficiente, né? E se me permite, a própria Lei Maria da Penha reconhece isso, porque acabou dando novas atividades para a autoridade policial do encaminhamento de medidas protetivas, quase que como dando capacidade postulatória, até então só dos advogados, seja advogado privado ou público, lá da Defensoria Pública, agora sendo encaminhado pela Delegacia de Polícia. Por quê? Porque é o órgão que vai estar atendendo aquela mulher a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, não fecha sábado, não fecha domingo, fecha madrugada. A delegacia é a primeira opção da mulher vítima de violência. Normalmente elas entram para a rede de proteção de violência pela delegacia. Nós somos os primeiros, nós que vamos na vila retirar os objetos dela, nós encaminhamos as medidas que elas nos encaminham. Então, a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia especializada no atendimento à mulher, tem um lado criminal, uma polícia investigatória, como é a Polícia Civil, é a nossa atribuição, mas um lado bastante social com essas vítimas de violência. E até então a gente estava comentando, né, dos tribunais superiores, que são às vezes caixinha de surpresa, tem também proferido decisões que também tem bastante repercussão, muitas vezes até negativa na sociedade. Recentemente também o STJ absolveu um réu de estupro de uma adolescente de 13 anos. E teve uma repercussão, assim, tremenda, tanto é que há poucos dias o STJ até se pronunciou, fez uma nota de esclarecimento, né? Nota explicando a decisão, coisa tendo que se explicar uma situação que não é nada comum. Vamos falar um pouquinho dessa situação para o pessoal de casa, para o pessoal também entender o que está acontecendo, por que deu todo esse alarde. Apareceu, eu acho que são críticas injustas, e a gente vê o Estado contra o Estado. O Estado, Poder Judiciário, o Estado Juiz, fazendo a sua parte, buscando qual que é a efetiva função do direito penal, proteger bens jurídicos, proteger a liberdade sexual das mulheres e presumindo violência quando elas são menores de 14 anos. Só que essa violência, essa presunção deve ser absoluta. O outro Estado, o Estado da administração, falhou quando deixou que
crianças, melhor, adolescentes de 12, 13 anos estivessem se prostituindo. A partir de então, aos 13 anos, quando essa pessoa que foi processada fez relação sexual com essas adolescentes que já estavam, não certo, mas já não haviam e estavam nessa atividade e sabiam muito bem o que faziam e a sua vontade estava a favor do ato, não é correto, eu entendo que não é correto mesmo que aquela pessoa seja julgada. E também uma diferenciação que tem, que o ECA diz que criança até 12 anos, a partir de 12 são adolescentes, e aí vem a lei presumir violência a partir dos 14. Eu acho que devia ser até os 12. Eu discordo disso. do Dr. Marcos, porque uma menina, por mais que tenha se prostituído, que o Estado tenha errado, que não tenha tido educação, não tenha tido nada, uma menina que se prostitui com 14 anos, ela não tem o discernimento para dizer, ela está se prostituindo porque quer. Não. Com 14 anos, essa menina não tem capacidade intelectual para saber o que ela está fazendo. Quem tem capacidade intelectual de saber o que está fazendo é um homem maior de 18 anos que pratica a relação sexual com esta menina de 13. É complicada essa situação, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu com 12 anos, a minha preocupação era gibi da Xuxa, Barbie e tirar boas notas na escola. Eu vejo os meninos de 12 anos hoje em dia. Uma realidade completamente diferente. E o único Estado que aparece lá não é o Estado para tirá-la da prostituição, o Estado para orientar a família, o Estado para cobrar alguma solução. É o Estado para punir aquele que também participa de toda uma estrutura social deficiente, uma estrutura moral decadente. Agora, penalmente, aquela pessoa, eu defenderia que não deve ser responsável mesmo. Não é que as meninas não sejam, que as vítimas não tenham que ter a sua devida assistência, mas o direito penal não deve se voltar para aquela pessoa, que inclusive hoje, aos 14 anos, daqui a pouco nós estamos falando de um maior de 18 anos, mas se ela tem que ser protegida, ela não pode estar namorando. O namorado menor de 14 também estão fazendo, e não é poucos os casais namorados de adolescentes menores de 14 anos. Isso que às vezes eu fico pensando, fazem conjunção carnal. Mudou bastante, né? Então ele também está sujeito a uma medida socioprotetiva. Se o crime é hediondo, vai ficar 3 anos internado porque cometeu um ato sexual com a sua namorada, ele com 13, ela também com 14. A lei tem que se adequar, dá o porque que ela pensar, não está certa. Dá o que pensar. E agora a gente já se encaminhando mais para o final do programa, eu gostaria que os senhores falassem um pouco, então assim, o que a vítima de violência, né, o que ela deve fazer, o que ela deve buscar, onde que ela deve se socorrer? A vítima de violência, o primeiro passo que ela tem é que romper com a barreira do silêncio, o que é muito difícil, o que para algumas pode ser 1 ano, para outras 20 anos, tem gente com 30 anos de casamento. Então, rompa a barreira, não tenha vergonha, procure a delegacia de polícia para a mulher. Aqui em Farroupilha não há uma delegacia de polícia especializada, porém, procure a delegacia da Polícia Civil. O delegado Mário, que está chegando, em conversa com ele abriu um cartório para quase que exclusivamente atender essas vítimas de violência de gênero. Então, procure, não tenha vergonha. Na delegacia de Caxias há uma rede de proteção, nós podemos encaminhar. É importante salientar que há um abrigo para as mulheres. Eu não posso voltar para casa, nós temos onde encaminhá-la. Então, o que eu digo é, nos procurem, nós podemos ajudar e tem que romper esse vínculo, essa violência, porque nenhuma mulher merece ser agredida. Coragem, né? Primeiro de tudo. Tem que ter coragem. Não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Com certeza. E as mulheres ainda a gente vê que ainda muitas vezes relutam, né? Mas eu acho que aos poucos elas vão tomando maior consciência, né, dos seus direitos, do seu próprio papel na sociedade, e elas estão rompendo essas barreiras. Isso aí, porque a Amélia, que antigamente o marido trabalha, então tem que chegar em casa, tem que ter janta. Hoje em dia as mulheres trabalham tanto ou mais do que os homens, então não tem o porquê a mulher ter que chegar em casa e fazer janta. Vamos ser parceiros, vamos ter uma família que ande junto, não a mulher ainda sendo subjugada. E se converse, não haja, não parte para a violência, se quer chegar em algum lugar. Com certeza.
Bom, mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados, a doutora Thais, o doutor Marcos. Convido mais uma vez o pessoal de casa a participar também enviando sugestões através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br e até a próxima!